E após Michele Bolsonaro soltar um novo vídeo bomba contra Flávio Bolsonaro, agora a deputada Bia Kicis vem à tona e, olha só, mandou um recado duríssimo para Michele Bolsonaro, porque a Bia Kicis acabou de ser convidada por Flávio Bolsonaro para poder ser a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. Parece que tudo isso está deixando Michele Bolsonaro ali entediada e contrariada. Nós vamos mostrar aqui agora uma entrevista da deputada Bia Kicis ali de Brasília. Ela soltou tudo e vai contar algo aqui que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Preste atenção na fala da Bia Kicis falando sobre a Michele Bolsonaro e sobre o Flávio Bolsonaro. Os bastidores agora vieram à tona, pessoal, ali direto da CNN. Confira aí essa entrevista rapidinho e você vai ver o que ela falou, pessoal. Se inscreve aqui no canal, estamos chegando a 700 mil conservadores de direita que querem mudança nesse país. Então, se você também quer, se inscreva agora, totalmente gratuito. Vamos para o vídeo e voltamos em seguida. Gostaria de começar a nossa conversa questionando sobre os elogios que Flávio Bolsonaro fez à senhora e a possibilidade da senhora ser a companheira dele de chapa presidencial. A senhora cogita essa possibilidade? Bia Kicis pode ser realmente candidata a vice-presidente da República? É claro, Uribe, que eu fiquei muito surpresa e lisonjeada com a fala do Flávio. Obviamente não foi um convite, mas foi uma cogitação, porque a gente sabe que ele tem aí um pequeno leque de mulheres, né, que ele tem sondado, cogitado, e eu fiquei muito feliz, e principalmente o Flávio colocando a questão de que ele tem muita admiração por mim, que ele sabe da minha lealdade, do meu preparo, inclusive falamos do fato de eu ser a parlamentar do DF que mais conseguiu converter projetos de lei em lei. Então falamos sobre uma série de coisas naquela conversa, e quando ele puxou essa possibilidade, né? Eu fiquei muito feliz. Agora, claro, né? Eu estou aqui como, inclusive, pré-candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. Esse tem sido o meu foco. Eu estou trabalhando muito para isso, porque acredito na missão que eu tenho no Senado. Mas é claro que eu sei que eu estou também preparada para assumir qualquer posição em que o nosso líder aí, agora o Flávio Bolsonaro, entenda que eu possa atuar melhor. Tudo bem, deputada? Bem-vinda ao nosso Bastidores. A Tainá falando agora contigo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente tratar do que aconteceu ontem. Desse vídeo divulgado pela Michele, a gente sabe da sua aproximação com a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. Ela fala de Flávio ali de uma forma com muita mágoa, né, sobre situações, né, em relação à chapa do Ceará especificamente, mas que acabou, me parece, crescendo. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou, me maltratou no telefone, ela expôs tudo. Quero saber se a senhora tinha conhecimento dessa desavença e se a senhora acha que a Michele Bolsonaro percorreu o caminho correto, que ela deveria mesmo ter feito esse vídeo para expor a situação com o Flávio. Bom, eu, como você falou, tenho estado próxima da Michele, até porque nós somos companheiras de chapa e de projeto, né? Nós queremos um Senado chapa pura aqui no Distrito Federal, Bia Kicis, Michele Bolsonaro e Bia Kicis. Então, é claro que isso faz com que a gente se aproxime. E a gente tem que reconhecer o trabalho que a Michele tem feito à frente do PL Mulher Nacional, inspirando e trazendo mulheres para a política, né? Foi uma coisa assim, um crescimento incrível. Inclusive, eu quero dizer que eu estava assistindo antes aqui a reportagem, dizendo que a esquerda falou, olha só como é que é, né? Eles falam que a gente, a questão do feminismo, mas olha como eles tratam as mulheres. Quero dizer que eu fui a primeira mulher a presidir a CCJ, a comissão mais importante da casa, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que antes só havia sido, né, obviamente, presidida por homens, já que eu fui a primeira mulher a ser líder da minoria na Câmara e atualmente sou líder da minoria no Congresso, a primeira mulher também. Então, mulheres da direita na política chegam inspirando, rompendo paradigmas, coisa que a gente não vê acontecer com as mulheres da esquerda, né? E com relação ao Flávio, é claro que eu sou também muito próxima ao Flávio, tanto assim que tive essa honra de ser até cogitada para ser vice na chapa dele, né? Junto com ele ali, e como ele falou, muito próximo ao Jair Bolsonaro, muito leal. Então, para mim, essa questão desse vídeo, eu acho que hoje ele fica superado, primeiro, pela resposta
firme e elegante que o Flávio deu. Eu acho que foi uma resposta que mostra que o Flávio está à altura, sim, de assumir a presidência, de conduzir esse país, e pelo fato da própria Michelle ter também hoje se manifestado, dizendo, olha, eu estava ali ajustando os ponteiros, tratando de questões que eu acho que estavam sendo vistas de uma forma deturpada, quis me colocar, mas sigo apoiando o Flávio, né? Aliás, no final do vídeo, ela conclama todas as presidentes do PL, mulheres estaduais, municipais, a permanecerem com o apoio ao Flávio. Ah, foi bom o vídeo? Claro que não, né? A gente não gostou. O vídeo caiu ali, na hora que caiu como uma bomba, né? Sendo que ontem a gente gostaria de falar do quê, né? De um assunto super importante, que foi o Neymar entrou no campo, né? Então a gente queria conversar sobre o Brasil, o Neymar que entrou em campo depois de tanto tempo, o público vibrando, o Brasil vibrando. E aí o assunto que ficou em voga foi essa questão desse vídeo, né? Que eu considero que esses assuntos, melhor que sejam tratados nos bastidores, que a gente não fique lavando roupa suja na internet. Eu acredito que o espaço na internet não é para isso, na política, porque não é bom. Você fica dando munição para o adversário. Mas, felizmente, eu vejo que esse assunto vai ficar para trás, vai ser superado, porque tanto o Flávio quanto a Michelle hoje, né, trouxeram já aí uma abertura aí para um diálogo, um entendimento e um posicionamento. Do Flávio ontem, como eu falei, de forma que eu acho que elevou o Flávio, dizendo ali que se havia se houve alguma ofensa, alguma coisa, e eu acho que tanto para ele como qualquer mulher, o Flávio, quem conhece sabe que é uma pessoa ponderada, elegante, trata muito bem todas as pessoas em geral. Se ele foi rude com a Michelle no telefone, como ela afirma, não foi em público, né? Foi ele e ela, então esse assunto poderia ser tratado entre os dois, né? E a Michelle, que hoje também veio afirmar que continua ali em apoio ao Flávio. Gente, nós temos que lembrar que nós temos uma eleição para ganhar. E nós temos uma dor, que é esse 8 de janeiro, que não passou. Então nós temos presos políticos, inclusive o Bolsonaro, inclusive Anderson Torres e tantos outros, que estão esperando Flávio sentar na presidência, na cadeira da presidência lá do Planalto, para acabar com essa história, para anistiar as pessoas, para devolver a liberdade a presos políticos. Então a gente não pode mais brincar com esse tipo de coisa, temos que todos focar. E eu sei que a Michelle está focada nisso, porque ela tem o seu próprio marido que está sofrendo, ela acompanha esse sofrimento de perto, ela cuida do Bolsonaro, ela é totalmente dedicada ao Bolsonaro, então ela é alguém que sofre na pele as mazelas do 8 de janeiro e dessa perseguição política horrorosa que a gente vive no Brasil. E o Flávio, que é uma pessoa que está focado também em anistiar as pessoas, é o pai dele que está também sofrendo, é sofrimento para todo lado. Então nós temos que focar nisso e temos uma eleição para vencer. Isabel Mega. Deputada, bem-vinda, bom ter a senhora aqui. A minha pergunta é sobre como vocês pretendem trabalhar para convencer as pessoas sobre essa correção de rota que a senhora está apontando para a gente. Isso passa, por exemplo, por um aconselhamento de um para outro, olha, por que não façam uma aparição juntos? Michelle vai entrar na campanha de Flávio Bolsonaro, de fato? Como é que vai se dar isso? E eles falaram, desde que o vídeo veio à tona, os dois se falaram, os dois tiveram um tete-a-tete para tentar resolver a situação? Olha, eu não sei te dizer isso, até porque, que eu saiba, o Flávio hoje já está viajando, né? Ele tem cumprido uma agenda muito forte aí pelo Brasil, porque ele precisa estar em todos os lugares. Ele está numa pré-campanha presidencial. Então eu sei que o Flávio tem uma agenda super corrida, né, e a Michelle tem se dedicado prioritariamente a cuidar do Bolsonaro, a cuidar do marido dela, tá? Então, eu sei que essas são as prioridades no momento. Eu acho que a gente vai, simplesmente o tempo ele costuma corrigir esse tipo de coisa, esse tipo de ferida. Eu acho que a gente não precisa ficar tentando convencer ninguém. Eu acho que é tocar a vida e focar no que interessa, gente. O que interessa é Flávio vencer essas eleições, porque o Brasil está esperando por isso. Ninguém aguenta mais o Lula fazendo tantos estragos, defendendo bandido, criminoso, faccionado, tentando de todo jeito atrapalhar as investigações aí do INSS, do Banco Master, tendo agora, por exemplo, seu líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que acabou de
de pedir para sair depois de uma reunião com o Lula. Então, assim, o Lula está cheio de problema para resolver e nós temos que focar nisso, nós temos que mostrar quem é o Lula, tá? Parar, não temos que ficar pensando em picuinha, em briga de família, porque tem algo muito maior, que é o Brasil, gente, que é a salvação dessa nação. A gente já viu o que aconteceu com a Venezuela, com Cuba, com todos os países. Basta falar também da Califórnia e Nova York. A esquerda destruindo um estado importantíssimo como a Califórnia e Nova York, em pouquíssimos meses, o prefeito de Nova York destruindo Nova York. Então a gente tem exemplos para todo canto do que a esquerda faz quando ela assume o poder. E a gente está vendo aqui no Brasil. E a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui, né, da Argentina, o que o Milei fez, um presidente de direita, a prosperidade que ele está trazendo para a Argentina, a liberdade econômica, e a gente olha na questão da segurança pública para El Salvador, o que o Bukele fez, agora a presidente também de Costa Rica dizendo que vai seguir o mesmo modelo. Gente, então a gente precisa olhar para o que interessa. O Brasil virou um país onde o crime está dominando, e o crime está em todo lugar. Não é só bandido que está preso ou bandido que está em favela mandando, né? Não, é domínio de cidade. É domínio de cidade e também criminosos no poder. Criminosos no poder, garantindo... Pois não, só para concluir, garantindo Por que favor, os criminosos... Para poder gerar as perguntas. Pois não, mas estou concluindo aqui. Então, garantindo que os criminosos possam ficar impunes nesse país. Então, é por isso que a gente precisa focar no que interessa. Larissa, contigo a próxima. Deputada, a senhora citou até agora na resposta a questão do caso Master, e eu queria entrar um pouquinho nisso. A possibilidade da senhora entrar como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria mais um indício das dificuldades de sair de uma chapa pura, principalmente depois de uma operação do caso Master, em cima ali do próprio Ciro Nogueira, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos seus homens de confiança. Como o caso Master impacta nessa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro e se essa formação de uma chapa pura entre a senhora e ele não complica um avanço em outros setores do próprio eleitorado, já que não se consegue uma coligação para ampliar com outros partidos? Em primeiro lugar, eu acho que não existe essa dificuldade de coligar com outros partidos, não, tá? O Flávio, ele está aventando, ele está cogitando, e ele cogitou do meu nome porque ele sabe que eu sou um quadro preparado, né? Fui uma pessoa que tem uma formação sólida, que tenho tido no meu segundo mandato, 2 mandatos que têm me trazido muito destaque, inclusive em nível nacional, e ele sabe que eu sou uma pessoa leal. Mas isso não significa que ele não tenha opções fora do partido, tá? Ele está ainda buscando, ele não fechou ainda questão. Com relação ao Banco Master, eu acho que está muito claro aqui que não houve nenhum problema na questão, pelo menos até agora, não tem absolutamente nada que comprometa a candidatura do Flávio. E o problema do Ciro Nogueira, por mais que ele tenha sido ministro do Bolsonaro, é um problema do Ciro Nogueira, que não afeta o Flávio Bolsonaro, não afeta a sua candidatura, tá? Quem tem problemas seríssimos com relação ao Master é o Lula. É o Lula que, inclusive, recebia o Vorcaro fora da agenda oficial. É o Lula que aconselhava o Vorcaro a vender o banco ou não vender, ou deixar de vender. Então, quem tem problema com o Master é o Lula. E, infelizmente, muitas vezes, né, tentam jogar isso para o colo do Flávio. Mas até agora não tem nada que comprometa o Flávio com relação ao Banco Master. E eu tenho confiança de que também não irá aparecer. Deputada, eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, de que maneira a senhora avalia que agrega, caso seja escolhida candidata a vice-presidente, na candidatura de Flávio Bolsonaro. E que a senhora falasse um pouco do cenário aqui no Distrito Federal. O PL vai apoiar a reeleição de Celina Leão? Bom, o PL está com a Celina Leão. Tá? Então, nós temos que trabalhar muito nessa candidatura, né, que é da Celina, da Michele e de Bia Kicis, né, são 3 mulheres. Eu acho que agora é a vez das mulheres realmente entrarem em campo, tá, e fazer a diferença, tá? Porque para o Senado nós temos chapa pura e estamos, sim, aliadas à Celina Leão. Tá? Então, é isso que nós temos que trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar para fortalecer essa chapa para o Distrito Federal. É muito importante. E com relação a como que eu posso agregar, eu acho que é o Flávio trazendo, ele quer uma mulher.
Então, se ele quer uma mulher, e aí é importante, né, mostrar que o Flávio está valorizando as mulheres. Né? E ele sabe que, inclusive uma coisa que a gente conversou ontem, é que eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de negociação, uma capacidade de diálogo muito forte, não só fora do partido, com praticamente todos os partidos. Eu, quando saí da CCJ, saí realmente com um reconhecimento dos líderes e parlamentares de todos os partidos pela minha capacidade de dialogar, de construir. Não é à toa, né, que eu consegui aprovar o maior número de projetos, né, que foram transformados em lei, inclusive num governo de oposição. E, como líder, sempre trabalhei construindo projetos, ajudando os opositores também a aprovarem seus projetos, sempre fazendo aquele filtro do que pode ficar, o que deveria ser alterado. Então, eu acho que essa minha capacidade de diálogo, de negociação, agrega muito. Mas sempre lembrando, tá, que eu estou pronta para assumir aquele papel que o meu líder agora, Flávio Bolsonaro, entender que é aquele papel que é melhor para mim. Mas continuo trabalhando firmemente aqui pelo Senado, porque eu quero cuidar da minha cidade, eu quero cuidar de Brasília, quero cuidar do Distrito Federal, como já venho cuidando. E quero dizer que sou uma parlamentar que as pessoas me veem muito nos embates, na tribuna, nas redes, mas eu sou a parlamentar que mais investiu na agricultura familiar da história do parlamento, que cuido da agricultura aqui no Distrito Federal. Então, vou muito além da questão dos servidores públicos, que eu cuido também, porque fui sempre servidora pública, mas cuido daqueles que investem, do empresariado, daqueles que trabalham, daqueles que são autônomos, cuido dos recicladores, sempre cuidando daqueles que têm vulnerabilidade, um olhar feminino para cuidar das mães atípicas, todo esse trabalho que eu faço e que, graças a Deus, tem sido muito bem aceito. Pois é, e agora nós vamos mostrar aqui uma análise do advogado, jurista Couto de Novaes, onde ele vai fazer uma declaração um tanto polêmica, que a Michele Bolsonaro poderia estar caçando aí uma carreira solo, fora da família Bolsonaro. Isso é o que está saindo na mídia e ele vai tratar disso aqui agora, realmente uma reviravolta se isso acontecer, porque o Jair Bolsonaro ainda está lá preso em prisão domiciliar. O que será que está passando na cabeça da Michele Bolsonaro para ela se voltar contra o Flávio Bolsonaro, que é o único ali que pode fazer alguma coisa em favor do Jair Bolsonaro? E agora tem essa questão aí de ser vice do Flávio. A Bia Kicis pode ser vice do Flávio. Será que a Michele não gostou disso? O Couto de Novaes vai trazer para nós. Confira aí. Olha que interessante que a Michele Bolsonaro, então, teria prometido não viver à sombra do clã Bolsonaro. Pelo menos é isto que a mídia está rindo, regozijando. Michele não vai viver à sombra do clã Bolsonaro, diz aqui Natália Froé, do SBT News. Vídeos que revelaram crise com Flávio Bolsonaro mostram que a ex-primeira-dama não aceitará isolamento. Ai. Eu sempre me pergunto o seguinte, quem é esta senhora? É o seguinte, quem é que merece consideração nossa? Primeiro, quem se respeita. Segundo, quem prestou algum serviço útil à nação ou ao conservadorismo no Brasil. Vamos falar as claras. Quem é Michele Bolsonaro na fila do pão? Apenas, e aí é apenas, sim senhor, apenas mulher. Alguns maledicentes até dizem ex-mulher do presidente Bolsonaro. Demos muita corda à dona Janja da direita, não é? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou claro com o vídeo divulgado na última quarta-feira que entrou para a política para ter a vida própria e não ser apenas uma muleta do próprio marido. Ela entrou para a política talvez por vaidade, por interesses até menos nobres do que a vaidade, não é? Não entrou pelo interesse público, não. Uma mulher que entra na política. Gente, já está mais que provado que o Bolsonaro não sabia deste vídeo. Só soube quando apareceu na TV aberta. Isso o Flávio relatou ao Cláudio Dantas, que o pai lhe disse, eu vi ia aparecer na TV aberta, eu mudei de canal. Você imagine você debilitado, tendo sido defenestrado do poder em 2022 de forma injusta,
você carregando todos os dias o sintoma da visita do Adélio e você vendo o seu próprio lar ser desmoronado por quem você ajudou a formar. Entendeu? Como é que está se sentindo esse homem? Vamos falar bem às claras. Uma moradora de Ceilândia, com todo respeito, carinho, um grande abraço e beijo para o grande povo de Ceilândia. Agora, uma pessoa que veio de Ceilândia. E quem é que fez Michele Bolsonaro? Esse homem, que alguns os detratores dizem que é um homem que tem aqueles defeitos horríveis e tal e tal. Não, ao contrário. Tudo. Você conhece um homem ou uma mulher objetivamente, pelos seus atos, pelas suas condutas. Olhe quem era Michele Bolsonaro antes de Bolsonaro. E olha quem é Michele Bolsonaro após Bolsonaro. Ah não, doutor, mas os próprios méritos uma ova. Queria ver ela com os méritos dela, se ela tivesse perdido e sozinha em Ceilândia, ela ter chegado onde chegou. Além de toda a benevolência, de toda a bondade do povo conservador e patriótico do Brasil que a abraçou. Mas nós já sabemos quem é Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deixou claro com o vídeo que entrou para a política para ter sua vida própria e não apenas uma muleta do próprio marido. Quer dizer, uma muleta, olha aqui, mas eu não vou culpar nem a repórter por estar usando uma frase tão maldosa dessa. Eu culpo a Michele Bolsonaro porque a Michele Bolsonaro, com esse vídeo, dá espaço para tudo quanto é tipo de comentário. Olha aqui, que Michele entrou na política para ter vida própria e não apenas para ser uma muleta do próprio marido. Quer dizer, quem é que precisa de muleta? Alguém que está muito debilitado, alguém que já não se aguenta consigo mesmo. Quer dizer, olha que coisa. Tá bom, então é agora que o marido está precisando de uma muleta, que ela dá-lhe uma banana e ela quer ser a chefa? É apenas uma Dilma da direita? A mulher quer ser presidente, rapaz. Olha, Nelson Rodrigues no final dos anos 70 tinha razão, quando dizia o seguinte: os cretinos fundamentais perderam o pudor e agora desejam aparecer cada vez mais. Jair Bolsonaro, ou para impulsionar os filhos na disputa pelo espólio do ex-presidente. Ela é uma mulher que ela não ama a nação, ela não respeita a nação, ela não tem preocupação nenhuma com a nação. Ela quer apostar no quanto pior melhor para Lula continuar e ela pensa que ela voltará com chances em 2030. Meus amigos, uma pergunta feita nos últimos dias é se Bolsonaro deu aval ou não para que Michele publicasse o vídeo em que expõe problemas com enteado e pré-candidato. A resposta está no próprio vídeo em que ela justifica porque demorou para vir a público, para não expor a minha família, e que ele, Jair Bolsonaro, está sabendo de tudo. Bom, sabendo de tudo, né? Sabendo de tudo o quê? O tudo que ela chamou de panelada nas costas. Foi o Flávio disse o seguinte: olha cá, você acabou de chegar na política, não se meta nessas decisões assim de cúpula de partido, não, isso pode pegar muito mal, isso pode dar prejuízo. Ele foi sincero, quer dizer que um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa, um proprietário de uma empresa, pequena, média, grande, o que for, não pode chegar para uma colaboradora simplesmente pelo fato de que ela é mulher do sexo feminino e dizer: olha o seguinte, as diretrizes aqui são essas, essas e essas. O nosso momento é esse, esse e esse. Eu preciso que você faça isso, mais isso, eu não quero que você faça ainda. Não se pode. Veja que maluquice nós estamos criando no Brasil. Nós estamos criando no Brasil. Isso não é uma coisa normal. Nós estamos criando maluquices no Brasil. Eu não tenho outra palavra a dizer, me desculpem. No entanto, Michele deixa claro que a gravação dos vídeos só ocorreu depois que ela consultou 2 grupos de aliados, os que defendiam o silêncio e os que diziam que ela precisava contar toda a verdade. Bom, aí ela foi então... Qual verdade, né? Apenas um homem que tem mais experiência do que ela, que é o Flávio. Flávio disse: olha, não faça isso aí por aí, tal. E quem ela seguiu? Quem foi o grupo maravilhoso? Quer dizer, o Brasil está sendo escroteado por Celina Leão, Damares Goiabeira e Agostinho. Volta para o Uruguai, Agostinho. Vai lá consolar a seleção uruguaia que meteu os pés pelas mãos.
Vai lá cuidar do frangueiro. O que sinaliza que o decisivo... Gente, que discurso... Ela é a feminista de direita. E é impossível você ter uma mulher de direita feminista. A Michelle é a feminista. Que papinho foi aquele do vídeo, cara? Você sabe o que é isso? Ela não é feminista coisíssima nenhuma. Ela quer poder. Só que ela sabe que ela não vai ter poder, porque ou há um grande movimento buqueriano no país, ou o país vai continuar sendo governado verdadeiramente pelas togas. Só que ela está a fim de ser um fantoche das togas. Ela dá beijinhos nas togas. As togas dizem que quando ela visita os seus gabinetes, ela é muito agradável, cheirosa. Isso tudo é muito repugnante. Olha, tá. Aí vem a matéria e diz o óbvio, o que sinaliza que o decisivo para a publicação do conteúdo foi o apoio desses aliados e não o aval do marido, porque o marido não deu aval. Acreditar que Michelle precisaria de autorização de Bolsonaro para gravar e divulgar o vídeo é suco de machismo. Eu venho dizendo a vocês, nós estamos vivendo um momento de degeneração. Os degenerados, com um discursinho safado, estão destrambelhando a nossa sociedade. Então você vê uma mulher que devia ter pudor, que devia ter espírito de interesse público, que devia ter decência para manter a harmonia de sua casa, devia ter responsabilidade para com a coletividade, principalmente da direita sofrida. Senso de responsabilidade para o momento histórico que estamos vivendo. Bom, aí ela abre mão disso tudo. E se o marido lhe falasse, não faça isso, seria suco de machismo. Os degenerados estão impondo uma pauta que cada dia degenera mais ainda a nossa sociedade, porque nós não reagimos. Quem tem um pouco de senso ainda não reage. Imagine você, se não ocorrer um milagre divino, como é que vai estar esse país em 10, 15 anos? Bom, eu acho que vou morrer cedo. Cada dia acho que vou morrer mais cedo do que eu imaginava, inclusive. Queira Deus, porque eu não quero ver estas nhacas que vão se impondo ao Brasil. Deus o livre. Isso aqui vai virar pocilga de degenerado, de lado a lado. Não se justifica, rapaz. Quer dizer, traduzindo, Michelle tem lastro político, não apenas para ajudar, mas para ter protagonismo político partidário. Qual é o lastro político que essa senhora tem? Aliás, ela está sendo... Veja, há matérias que dizem que o que ela buscou, e eu disse isso quando eu fiz o vídeo reagindo uma live reagindo aos vídeos dela. Ela está buscando jogar as mulheres e os evangélicos contra a Flávia. Não, a Michelle conseguiu um grande número de filiações, estão da frente. Filiação não dá voto, cara. Filiação não dá voto. Você quer, durante um tempo, o PMDB era o partido que tinha mais filiados Brasil afora. O sujeito ia lá, fazia uma fichinha. O DEM também teve uma época que correu atrás disso, fazia uma fichinha. Não dá voto, cara. Mas dizem que tem um monte de mulheres de outros partidos já apoiando a Michelle. Vida própria, vida própria. Mas as mulheres do próprio PL, principalmente aquelas mulheres do PL lá do Ceará, estão dando uma banana para ela. Gente, traição, as pessoas percebem. Você está traindo o marido, politicamente. Imagine a nação se não trai. Você está traindo a família, imagine se não trai a nação. Pois é, pessoal, eu tenho para mim, a minha opinião sincera e direta é o seguinte: a Michelle Bolsonaro, ela está emocionada, ela está empolgada, ela está afetada emocionalmente, por isso está falando pelos buracos, pelos cotovelos. Na verdade, pessoal, ela tem um papel muito bom e muito importante ao lado do seu marido Jair Bolsonaro. No momento, quando Jair Bolsonaro não está mais ocupando um cargo público, político, eu acredito que ela deveria se conter a cuidar do seu marido, porque está complicando a situação da direita, do conservadorismo, da eleição do Flávio Bolsonaro e até da possível anistia e libertação do próprio Jair Bolsonaro.
Então, ou seja, foi um comentário infeliz, como falou aqui a própria Bia Kicis, que roupa suja se lava em casa, né? Ela deveria guardar os seus comentários para ela mesma e para a família. Lave as suas roupas lá no grupo da família. Eles não têm um grupo do WhatsApp da família? Então, faça tudo que tiver que fazer lá dentro, mas não venha a público expor ali as suas tristezas, as suas mazelas, porque isso realmente complica. Acredito eu que Michele Bolsonaro não tem estrutura psicológica, emocional para poder ocupar um cargo político no momento. Eu não sei o que você acha disso, porque até então ela tem se mostrado aí, né, um empecilho até mesmo para a candidatura do Flávio Bolsonaro. E espero eu que eles cheguem num acordo e daqui a pouco eles possam fazer as pazes aí para poder ajudar o Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe que grande parte do eleitorado do Jair Bolsonaro era composto por mulheres. Então, essas mulheres, se ficarem do lado da Michele Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro, aí, meus amigos, o Flávio perde grande parte dos votos. E isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e eu quero saber também o que você acha da deputada Bia Kicis ali do Distrito Federal como vice-presidente do Brasil. Será que seria uma boa ideia ou não? Tem algumas pessoas, né, que falam que mulher na presidência não é um bom negócio, porque nós tivemos a Dilma Rousseff, né, que foi realmente uma catástrofe. Agora, será que na direita as mulheres têm capacidade de estar num cargo executivo, além de simplesmente estar ali no parlamento, né, na Câmara, no Senado? Será que elas também podem ocupar um cargo executivo? O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal, pessoal. Venha fazer parte. Estamos chegando aí a 700 mil conservadores no Brasil e você também pode fazer parte gratuitamente. Vai ficar muito bem informado, viu? Porque aqui diariamente nós trazemos matérias como essa. Então se inscreve para você ser um dos primeiros a receber as nossas matérias, os nossos vídeos aqui do canal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.